Um assunto interessante. Olá, galera, tudo bem com vocês? Então, eu sou Matheus, sou professor de redação. Estava dando uma passada por aqui e eu olhei esse assunto. Eu acho muito interessante da gente comentar ele hoje. Vamos comentar ele um pouco? Gente, é um assunto de suma importância para o vestibular da UNEB, para o Enem de vocês. Chama-se Estrutura do Texto Dissertativo Argumentativo. Mas antes de mais nada, gente, eu quero lembrar para vocês o seguinte: o que é dissertar e argumentar? Existem diversos gêneros textuais e um deles é a dissertação argumentativa. Ou seja, gente, para construir um texto dissertativo argumentativo, você precisa ter organização. Então, a estrutura do texto dissertativo argumentativo vai perpassar pela organização a qual você irá construir, a qual você irá ter durante o seu texto. Ok, gente? Então, o que é que vai acontecer? Uma redação dissertativa argumentativa, o que é que você precisa ter em mente? Que dissertar é você abordar o problema. E argumentar é você ter um ponto de vista, é você ter uma tese. Exatamente, gente. Então, o que é que vai acontecer? A estrutura de um texto dissertativo argumentativo, ela vai consistir na seguinte divisão. Gente, como eu sempre falei, eu sempre falo com os meus alunos, sempre. Gente, nós precisamos em tudo na nossa vida ter organização. Tudo. E num texto, numa redação dissertativa argumentativa, não vai ser diferente. Então, nessa estrutura organizada, a qual nós iremos fazer, nós iremos ter, o que é que vamos ter? Teremos a introdução, o desenvolvimento 1, teremos o desenvolvimento 2 e por fim o quê? Quem sabe? Muito bem, a conclusão. Então, qual é a finalidade de cada um aqui? A introdução é o início de tudo. É o momento em que você vai iniciar a redação. Na introdução, você precisa conter pelo menos os 4 elementos. Quais são esses 4 elementos que eu estou destacando aqui para vocês? Eu destaco o tópico frasal, que é a ideia central do seu texto, ou seja, na introdução, se o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil, no ano passado, por exemplo, você tem que já no tópico frasal, já na introdução, trazer o tópico frasal, democratização, acesso ao cinema no Brasil. É importante ter palavras ligadas ao tema. Você procura sinônimos e tenta trazer o tema já na introdução, já falar do problema. Professor, mas eu posso iniciar com uma frase? Pode. Agora, na introdução, você tem que já trazer o tema, ok? Palavras vinculadas ao tema. Beleza, gente? Tá tudo certinho aqui? Vamos lá. Você precisa ter uma tese. O que é a tese? É o que eu acabei de dizer. O texto é dissertativo e argumentativo, e não apenas dissertativo. Você não apenas fala do problema, mas você problematiza, você argumenta. Ou seja, se eu vou argumentar, então eu vou ter um ponto de vista. Então vai ser um texto dissertativo e argumentativo. Logo, teremos a tese, a qual estará presente desde a introdução. A tese é o seu ponto de vista. É aquilo que você defende do início até o fim do texto. E eu vou explicar isso daqui a pouco quando eu trazer um exemplo de introdução para vocês. Ok, gente? Então a tese é o seu ponto de vista, o qual desde a introdução já precisa estar presente no texto dissertativo argumentativo. Beleza? Gente, desenvolvimento 1. Antes do D1, eu esqueci de falar uma coisa. Na introdução você vai trazer também a ideia do D1 e a ideia do D2, ou seja, é como se fosse um resumozinho, já dá o direcionamento, eu vou falar isso no D1 e isso no D2, para deixar o texto mais organizado. Ou seja, a introdução então, como eu estou dizendo para vocês, a gente vai ter 4 elementos: tópico frasal, ideia central, a tese, que é o seu ponto de vista, a ideia do D1 e a ideia do D2. Ok? Esses 4 elementos, eles precisam estar presentes na introdução. Beleza, gente? Para deixar o texto mais organizado. Então, é isso.
A introdução, então, você vai ter a ideia do D1 e a ideia do D2. Pronto. Chegando aqui no D1, você vai trazer um argumento ou uma ideia. No D2, você vai trazer outra ideia. Se na introdução eu trago aqui, por exemplo, causa e consequência, D1 causa, D2 consequência. Se na introdução eu trago, no caso, prós e contras, no D1 eu trago prós, né, no caso do lado bom, no D2 o lado ruim, contras. Se na introdução eu trago, eu destaco passado e presente, no D1 passado, D2 presente. Ok? Então, tudo bem organizado. Eu vou trazer um exemplo para vocês lá na frente. Gente, e na conclusão, o que é que a gente vai ter na conclusão, caro aluno? Exatamente, a proposta de intervenção, galera. A proposta de intervenção, ela precisa estar na sua conclusão. A proposta de intervenção, gente, a princípio, ela vai ser, no caso, elaborada por você, aluno, o qual deverá respeitar os direitos humanos, ok? Isso aí é uma observação a qual eu coloco. Mas antes de falar do respeito aos direitos humanos, eu quero falar exatamente o que significa o que seria essa proposta de intervenção. Numa redação você tem do Enem, por exemplo, você está lidando com um problema. Ou seja, o Enem trouxe um problema para você e a partir daí você vai destrinchar, vai argumentar, vai falar sobre este problema. No final do texto você vai ter que sugerir uma proposta de intervenção para o problema. E vale destacar, como eu falei, que nessa proposta de intervenção você deve respeitar os direitos humanos, ok? Beleza. Outra coisa que eu destaquei aqui, para elaborar sua proposta de intervenção, você precisa pensar no seguinte. Toda proposta de intervenção você precisa pensar o seguinte. No agente, que mais que eu destaquei? Na ação ou nas ações, no agente ou nos agentes, na ação ou nas ações, no local aonde vai ser aplicado e qual o modo, a finalidade. Então, assim, por exemplo, eu vou trazer um exemplo da educação dos surdos no Brasil. Na conclusão, eu vou trazer, logo, medidas são indispensáveis para reverter tal problemática. Dito exposto, cabe ao Ministério da Educação trazer medidas de palestras para a educação inclusiva para nas escolas. Quem? Ministério da Educação. Qual é a ação? Palestra. Aonde? No caso, nas escolas públicas e privadas do Brasil. Pronto. Qual a finalidade? Gente, então vocês precisam reforçar a proposta de intervenção. Aí eu quero colocar outra. Além disso, a mídia precisa... Então, é necessário, é preciso que vocês tenham em mente isso. No agente, na ação, na medida, no local e no modo. É necessário. Ok, galerinha? Galerinha, como eu falei para vocês, eu vou trazer um exemplo aqui de uma introdução para que vocês possam ver os agentes que compõem a introdução. Ok? Eu vou trazer um exemplo bem rápido. O autor Carlos Drummond, aqui foi uma redação que eu fiz no Enem, não está exatamente como foi, mas eu fiz uma pequena mudança, a minha, ok? Que diz assim: o autor Carlos Drummond de Andrade já dizia: tinha uma pedra no meio do caminho. Nesse poema, Drummond relaciona a pedra às barreiras existentes na vida das pessoas. Eu comecei com uma frase de Drummond. Isso aí eu ainda vou explicar mais adiante, como vocês começam com uma frase, etc e tal. Mas eu quero, o objetivo aqui, mostrar para vocês onde é que está, como é organizada uma introdução. Observe. Trazendo essa metáfora para o contexto atual, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, do mesmo modo, têm se tornado um grande impasse para muitos. Ou seja, eu relacionei a pedra de Drummond com os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. A pedra de Drummond, fazendo essa relação, essa seria a minha tese, o meu ponto de vista, de que havia uma pedra lá no passado, onde Drummond falava, afirmava, e essa pedra está presente hoje. De que forma? Com a dificuldade dos surdos em terem uma educação inclusiva, ok? Então, aqui está o meu tópico frasal, ok? Desafios para a formação educacional. Falei do tema, não falei? Pronto.
no Brasil só não é um grande passo para muito. Nesse sentido, convém analisar as principais causas. D1, causa. No D1 eu vou falar só de causa. Consequências, D12 eu vou falar de consequências. E as possíveis soluções para esta problemática. Ok, galerinha? Então é isso. A ideia é essa. A gente colocar as ideias em ordens. Beleza? Então era isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.